noite nós vamos conversar sobre um assunto muito atual e que também tem todo o embasamento da filosofia espírita sobre a família no mundo contemporâneo e a contribuição do espiritismo nesse tema. E nós convidamos para falar sobre esse tema a nossa minha Márcia Dias. Ela é médica, pediatra e é a nossa futura presidente, já vou avisar, nossa próxima diretoria executiva. Então, ela é uma pessoa totalmente qualificada para a nossa palestra. É uma dupla, viu, gente? Presidente e vice-presidente. A dupla de mulher. Vamos ouvir então a nossa palestra. Ela não vai apagar a luz porque nós estamos filmando, tá? A palestra. Porque a gente vai começar a colocar isso no YouTube. Beleza? Gente, nós vamos conversar sobre família hoje, né? E antes da gente falar sobre a contribuição do Espiritismo, vamos ver um pouco o que é família nessa contemporaneidade, né? Porque se a gente imaginar o que é família hoje, a gente vai pensar que é um pouco diferente do que era na Idade Média, por exemplo, né? Então, vamos começar. Essa aqui é a família da Tarsila do Amaral, né? Uma pintora brasileira da época do movimento modernista, e eu acho esse quadro dela muito bonito, por isso que eu coloquei aí. Bom, a gente estava falando das famílias antigas, né? Se a gente imaginar o que é uma família hoje, do tamanho que ela é, essa é a foto de uma família que tinha um jeito de viver bem diferente do que a gente tem hoje. Então, quando a gente vai tirar foto de família hoje, fora em questões de comemoração, a gente imagina o pai, a mãe, com 2 filhos, né? E a família, ela era muito mais, ela era mais numerosa e se organizava no dia a dia de uma forma diferente da que a gente organiza hoje, né? Então, o pai e a mãe com os filhos, com os netos, e na medida que eles iam ficando velhinhos, os mais velhos, os bisnetos, isso era a ideia de família, né? Muito mais ampliada. Essa foto também é uma foto mais antiga, né? Mas quando a gente vê uma foto dessa, a gente lembra mais do nosso conceito de família, né? mais atual, né? O pai e a mãe com 2 filhos. Isso é família, né? A gente vai, na medida que a gente vai vendo as fotos, a gente vai questionando o que cada um de nós considera uma família ou não, né? Um casal de classe média, brancos, com 2 filhinhos, né? Um casal de classe média, negros, com 2 filhinhos. Então, assim, família, né? Qualquer raça, qualquer país, né? O conceito de família é igual, muda. Aqui a gente imagina 2 famílias brasileiras e, portanto, o conceito, se for o conceito constitucional, é o mesmo, né? O conceito filosófico é igual para quase todos nós. Isso é família, né? Quando é um casal que ainda não tem filhos, é a família? Ou é só um casal e vira família só quando tem filhos, né? Um casal, um neném, mas um é branco e o outro é negro. É família? É. Família interracial? É família. Está horrível as fotos de hoje, né? Eu vou produzindo. Aqui, uma vovó e um vovô, com a mamãe, o papai e os filhos. É família? O que a gente tem de hoje de núcleo, né? Hoje a gente tem, antes tinha, mas agora um pouco mais, a família
Isso é família? Os avós criando os netos, morando na mesma casa, sem os pais das crianças. Os avós que adotaram os netos. Outra constituição de família. Duas mulheres com as suas respectivas filhas. Isso é família? Elas moram juntas, trabalham, sustentam a casa e criam os filhos. Outra constituição de família. E aqui, não deve estar dando para ler, mas eu trouxe porque é muito interessante para ver como é que essa coisa do comércio, né? Às vezes a gente, por preconceito, se dá o luxo de achar, né, que duas mulheres morando juntas, criando filhos, não é família, porque são homossexuais, ou dois homens morando juntos, não são família, né? E aí, está escrito assim: para todas as famílias e todos os bolsos. É uma propaganda de seguro-saúde, né? Então, os dois, marido e marido, com um cachorro. Quer dizer, se alguns de nós tendem a não considerar família por conta do preconceito, o comércio logo cria situações para abarcar todo mundo, para poder garantir, né, as suas vendas. Pode passar. Isso é família, né? Um núcleo que mora junto, constituído por um casal mais recente, com filho, um casal que tem uma criança, de raças diferentes, né? O avô dessas duas crianças, e moram todos juntos. Isso é uma família, né? Agora você pegou. Bom, eu acho que vale a pena a gente ir um pouquinho para trás, para a gente entender como é que é esta mudança no conceito de família, né, mais contemporâneo, desse nosso momento, né? Esse nosso conceito de família, de um casal, de um homem, de uma mulher com seus filhos, vem desde os romanos, né? Foram deles que nós adquirimos esse nosso conceito de o que significa ser família. E aí aconteceram algumas mudanças que a gente vai observar que contribuíram para o questionamento deste conceito de família tão quadradinho, tão fechadinho, tão dentro dos conformes, né? Em 1760 a gente teve a Revolução Industrial, né, que ampliou bastante o mercado de trabalho e levou para esse mercado de trabalho mulheres e crianças, além dos homens, que trabalhavam por volta de 18 horas por dia. Então, todo mundo para trabalhar nas fábricas, né? Não era o homem que saía para desempenhar esse papel. Em 1789, a gente teve a Revolução Francesa, que apareceu por conta da revolta da população francesa, de um segmento da população francesa, que se revoltou contra os desmandos, né, do governo da época, que era monarquista. E qual era o lema deles? Liberdade, fraternidade e igualdade. Então a gente tem situações da população como um todo, principalmente as mulheres e as crianças, porque o homem já fazia isso, indo para a rua trabalhar, e uma mudança, né, na filosofia, uma proposta de mudança na
época que a gente mora, que chama Idade Contemporânea, ela começa com a Revolução Francesa, né, até hoje nos nossos dias. Então, a grande preocupação das pessoas, a partir daí, era conquistar estas lutas, porque a gente tinha não era preocupação antes claro que era preocupação de alguns segmentos, sempre foi, mas de uma maioria, né, enquanto sociedade, não era era uma preocupação corriqueira dessas questões da liberdade, da fraternidade e da igualdade. Junto com isso, claro, tem um monte de outras coisas, mas eu pensei a questão do Freud, da psicanálise, que trouxe à baila uma discussão bem séria a respeito do amor e do desejo. A gente está lembrando que antes a gente falava de casamento de papai e de mamãe que tinham se juntado por conta de preservar os filhos e a herança que a família tinha conquistado. Aí vem Freud e começa a falar de amor, e começa a falar de desejo. Né? Em 1948, a ONU faz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, com todo o pessoal das Américas, e nesta declaração tem um item que fala que a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à propriedade e à proteção do Estado. Então deixa claro que o Estado tem obrigação de proteger essa família. Né? Bom, vamos pensar para o Brasil. Então, todos aqueles acontecimentos que a gente foi comentando foram mudando a sociedade e o entendimento do que era direito e do que era desejo das pessoas de poder viver desta ou daquela forma. No Brasil, particularmente, só em 1949 é que a lei começou a legitimar os filhos que eram de casais fora do casamento. Né? Até então, o pai não podia reconhecer esse filho e na certidão desse filho estava lá escrito que era um filho ilegítimo, né? São os bastardos, eram os bastardos. Em 1949, este filho passou a ter direito do nome do pai, desde que ele quisesse reconhecer e assumisse aquela paternidade. Mas antes disso ele nem podia. Se ele era casado, ele não podia registrar um filho que não fosse da mulher dele. Né? Até a década de 70 no Brasil, e aí os mais velhos, né, até a década de 50 no Brasil, ser feliz era ter um casamento, principalmente para a mulher, monogâmico e eterno. Essa era a ideia de felicidade. Conseguir casar e ficar eternamente casado naquela ideia de somos felizes, fomos felizes para sempre, né? Seremos felizes para sempre. Um pouco depois do que já acontecia no mundo, né, começa no Brasil na década de 60 um movimento feminista. Imagina, todas aquelas mudanças que a gente vem falando desde a Revolução Industrial. Na medida que a mulher sai para a rua, sai porque precisa, né, economicamente, a mulher primeiro saiu por uma necessidade econômica, não saiu porque achava que era legal, que gostoso, quero trabalhar, que bom, vou sair de casa, não, ela precisou sair porque o homem não conseguia mais sustentar aquela família sozinho, pela modificação industrial, pela modificação da economia, a mulher precisou começar a
significa que ela começa a poder exercer vontade em algumas questões que ela não podia opinar antes dentro do casamento. Isso já vai modificando a estrutura da família, né? Que antes a gente falava que era absolutamente patriarcal. O homem manda, a mulher obedece. O homem sai de casa para trabalhar, a mulher fica em casa para gerenciar a casa e para cuidar dos filhos. Bom, em 1960 aparecem os anticoncepcionais, né? Isso tem a ver com família, né? Nós estamos falando de família, tudo a ver com família, porque a partir desse instante, os casais e a mulher em particular podiam decidir o número de filhos, se queria ou não ter filhos e quantos filhos ia ter. E isso já muda muito a estrutura da família, né? Em 1962 aparece o Estatuto da Mulher Casada. E aí, só aí, por absurdo que pareça, a mulher podia trabalhar sem a permissão do marido. A mulher podia participar de política sem a permissão do marido. Até 1962, mulher casada que quisesse trabalhar fora e o marido dissesse não, a lei impedia que ela fizesse isso. Isso tudo mexe na estrutura da família, né? No dinheiro da família, no poder dos membros da família. Em 1977, a lei do divórcio, que mudou a nossa forma de entender casamento, né? Família. As pessoas se separaram mais ou menos por conta da lei do divórcio? Não. Mas a lei do divórcio mostrou para a sociedade que as pessoas têm o direito de se separar. Que os casamentos podem ser finitos, né? Não precisa ser infinito até que a morte os separe, né? Em 1988 teve uma nova Constituição que, com relação à questão da família, disse o seguinte, que família não era só mais homem e mulher e os filhinhos, que família podia ser também um dos dois, ou o homem ou a mulher, que criasse os seus filhos. Isso podia ser família, também considerado família. Até 1988 não era mais, né? Família era quando não tivesse pai e mãe, do ponto de vista jurídico nós estamos falando, né, gente? Bom, em 1990, quando apareceu o Estatuto da Criança e do Adolescente, também mudou uma série de coisas dentro da família, porque a criança passou a ter um estatuto que permitia que um segmento fora da família, fora do poder do pai e da mãe, defendesse as crianças em situações de abusos psicológicos, abusos de violência física, abusos sexuais, falta de escola e uma série de outras questões, né? Também interfere na questão da família. E, para coroar, né, em 1992, a gente teve a lei no Brasil que instituiu a investigação de paternidade. A gente tem até hoje no Brasil um número muito grande de crianças que não tem o nome do pai no registro, né? E de 1992 para cá, sem custo para a família, uma mulher tem o direito de pedir legalmente um exame de paternidade para poder reconhecer o nome do pai no registro dos filhos. Bom, pode tirar. Então a gente viu que por conta dessa série de mudanças que a gente teve na legislação e na questão econômica do mundo e do Brasil em particular, a questão de família para nós foi mudando bastante, né?
principalmente porque essa série de eventos permitiu que a mulher saísse de casa para trabalhar, e isso significou que ela tem dinheiro próprio, não é mais a família não constituída só do dinheiro do marido, né? E significou que teve acesso a uma série de bens que ela, enquanto dona de casa, não tinha. Né? Podia conviver com um monte de gente, além de ter o seu dinheiro, conviver com um monte de gente, ampliar bastante a sua cultura e a possibilidade de se mover no mundo, né? de votar e ser votada, de ser eleita e de ter mais poder com relação a si própria, que ela não tinha antes. Né? A gente comentou que antes do Estatuto da Mulher Casada, ela não podia sequer decidir se ela queria trabalhar. Né? Então a mulher adquiriu uma autonomia e essa autonomia mudou a estrutura da família dentro de casa. Por quê? Porque na medida que ela adquiriu essa autonomia, que pode se divorciar, que tem anticonstitucional, que trabalha, que ela consegue conquistar o direito de se organizar do ponto de vista de família, como ela deseja, e aí a gente viu a questão do amor que a psicanálise trouxe, do desejo, a questão de você poder trabalhar de acordo com as suas necessidades, que a gente aí aborda a questão do individualismo, a questão da nossa sociedade atual. Ela é uma sociedade muito mais individualista do que as antigas sociedades. Por que individualista? Porque é ruim, porque só pensa em si, porque só quer... Não, porque pode olhar para si mesmo e tentar descobrir o que é que me faz feliz. Qual é o caminho que eu considero mais justo, mais correto? Qual é o caminho que me faz bem? Como é que eu vou me comportar e agir de acordo com o conceito que eu tenho do que seja progresso, o conceito que eu tenho do que seja família, o conceito que eu tenho do que seja um trabalho prazeroso, né? Então isso muda tudo, porque antes desta questão de você poder se privilegiar enquanto indivíduo, a pergunta que se fazia assim: qual é o papel da mulher casada? Qual é o papel do homem casado? Qual é o papel dos filhos nesta relação? E todo mundo rezava aquela cartilha, mesmo que não tivesse mais amando aquele companheiro ou companheira, e que os filhos não tinham absolutamente decisão nenhuma para tomar, obedecendo os pais rigorosamente. Então, uma questão assim, isso tudo permitiu com que os casais se separassem, né? Permitiu com que a gente, alguns de nós, percebessem que não amava pessoas do mesmo sexo e que seria feliz se pudesse conviver, morar com pessoas do mesmo sexo que si mesmo. Permitiu o fato de todo mundo trabalhar, permitiu com que essas pessoas pudessem morar juntas, o fato de todo mundo trabalhar e o fato da gente procurar individualmente o nosso conceito do que é felicidade, né? Isso permitiu com que as pessoas pudessem se agrupar de todas aquelas formas que a gente viu. Uma outra coisa que interfere nas famílias é a questão econômica, né? Às vezes o ideal seria assim: eu queria morar sozinha, mas eu não tenho dinheiro para isso. Então, se a gente montar uma república que tiver 3, 4 mulheres morando juntas para poder dividir despesas, isso é família. Elas se cuidam,
elas se ajudam, elas dividem despesas, elas mantêm a casa, elas estruturam o trabalho. Isso é uma família, né? Aí hoje eu estava pensando nessas coisas, eu cheguei ao ponto de pensar assim, criança de rua, né? Aquelas crianças de rua que ficam ali no sinal e que dormem na rua e que ficam fazendo grupinho entre eles. Pode não ser o ideal, pode não ser o correto, pode não ser o que a gente espera, mas se você perguntar, se você for ver, aquelas outras crianças que são companheiros de rua daquela criança, é a família da criança. Concretamente, é a família da criança. É quem está ali para dividir as decisões, o dia a dia, a comida, onde vai dormir, como vai fazer. Então, conceito de família, socialmente falando hoje, se a gente for procurar do ponto de vista de legislação, ele é um. Se a gente for procurar do ponto de vista filosófico, ele varia bastante para cada um de nós. Mas, concretamente, o que a gente vê hoje é que, alugando casa, morando juntos, a gente tem as mais variadas junções, né? Tem o pai e a mãe com os filhos, tem os avós criando os netos, tem um filho que não mora com a mulher, que se separaram, que vai para a casa da mãe criar o filho, ele, a mãe dele e a criança. Você tem duas mulheres morando juntas e com os seus respectivos filhos, ou duas mulheres que uma faz inseminação artificial para poder o casal ter um filho, né? Ou você tem recasamentos, né? Embora não exista essa palavra, mas assim, dois casais separados que se juntam e cada um traz os seus filhos, né? Então, às vezes você tem 3, 4, 5 crianças numa mesma família, que uns são filhos de um, do pai e outros são filhos da mãe, e acabam se convivendo ali como se fossem irmãos. Então, você tem concretamente os mais variados tipos de família hoje no Brasil e no mundo como um todo, né? A gente tem, se a gente for procurar em alguns países do Oriente, você também tem famílias de um homem com várias mulheres, né? Tem outras constituições que a gente, pelo menos, não admite que existe aqui no Brasil, né? Que nós também temos essas situações, mas elas não são legalizadas, né? Bom, qual é a contribuição do Espiritismo? Qual é a contribuição do Espiritismo nestas questões que a gente estava vendo da constituição da família? Acho que para a gente discutir isso, a gente precisa discutir isso à luz dos princípios básicos da doutrina. E para a questão da família, particularmente, eu acho que interessa para a gente. Mas, né, os princípios, a gente tem. Como tem gente nova aqui, eu vou colocar um princípio para a gente, a existência de Deus, né? Que embora não seja aquele velhinho com cajado, com a barba, com o cabelo comprido, né? Quem criou, né, todo o universo. Se é uma energia, o que significa isso, a gente não tem uma evolução espiritual que permita que a gente tenha noção exata do que significa isso, né? A existência do espírito, nós estamos falando dos princípios básicos do espiritismo, né? Os princípios os quais a gente não se considera espírita, né? Nós todos espíritos acreditamos em Deus, acreditamos no espírito, né? Na imortalidade desse espírito.
reencarnados e acreditamos no progresso infinito. Né? Por quê? Porque são dogmas que a gente acredita? Não. Porque cada um de nós, pelos mais variados motivos, passamos a acreditar que estes princípios, para nós, para explicar a nossa vida, para explicar o nosso mundo, tem muito mais lógica do que qualquer outra filosofia ou explicação que a gente teve acesso desde o dia que a gente nasceu. Por isso que a gente se considera espírita. Bom, se eu estou falando em família, eu estou falando em espírito. Eu estou falando que esse espírito é imortal. Eu estou falando que ele foi criado para um progresso infinito. E eu estou dizendo que uma das formas dele se aperfeiçoar e correr atrás desse progresso é através da reencarnação. Isso é uma coisa que a gente tem em comum, nós espíritas. Né? Bom, o espiritismo muda o conceito de família? Acho que essa era a pergunta que se fazia quando foi pensado nesse tema. Né? Eu acho que o espiritismo amplia o conceito de família. Por que ele amplia? Porque se eu reencarnei um monte de outras vezes, né, eu devo ter convivido com espíritos na condição de pai, de mãe, de irmão e de filho, que eu amo profundamente. Ou devo ter convivido com outros que eu odiei profundamente, ou que eu era indiferente, mas alguns eu devo ter amado profundamente. Esses espíritos, alguns deles estão reencarnados. Aonde? Como? Estão próximos de mim? É o pai do amiguinho do meu filho que eles convivem desde o dia que nasceram e hoje eles já estão com 20, 30 anos. É esse que frequenta a minha casa e que passa comigo todos os aniversários, que não é nem da minha família. Ou quem que é aquele familiar que mora lá no Nordeste, que eu vejo pouco, mas toda vez que eu vejo, o meu coração fica quentinho, dá uma vontade de abraçar, e que eu acho que é muito legal, e que eu penso que eu admiro muito aquela pessoa, e que eu gosto muito de estar próximo dela. Então, para nós espíritas, quem é a minha família? É só meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, meus netos, meus primos? Se eu imaginar que eu tive várias vidas, provavelmente se eu tivesse desencarnada, eu ia perceber que aquele outro que não tem o mesmo sangue que eu quero muito melhor, muito mais, e tem uma história muito mais íntima, né, e muito mais bonita com ele do que com as pessoas com quem eu tenho laços de sangue. Né? Então, a gente amplia o conceito nosso conceito de família. Porque família, para mim, são os meus laços de sangue e mais as pessoas que eu gosto muito, que eu me afino, porque eu sei que tipo de relação eu tive com elas no passado. Né? Família, para a gente que é espírita, é para diminuir preconceitos. Porque se eu não gosto
de japonês, se eu não gosto de negro, se eu não gosto de árabe, se eu não gosto de pobre, se eu não gosto de gente que não é intelectual, se eu não gosto de gente que pede esmola, se eu começo a dizer, pacificar as pessoas, desse eu gosto, desse eu não gosto, eu como espírita sei que eu tive várias encarnações e que eu não sei qual era o papel que eu desempenhava nas encarnações anteriores. E nem sei qual é o papel que eu vou desempenhar nas próximas encarnações. Não sei onde eu vou nascer. Não sei qual vai ser a minha situação econômica. Eu não sei em que país eu vou nascer. Não sei se eu vou ser homem ou mulher. Não sei se eu vou ser homossexual. Agora que a ciência já mostrou que a homossexualidade, ela não é uma escolha, ela é uma condição orgânica. A pessoa nasce homossexual. Se ela vai ter coragem ou não de bancar sua homossexualidade, decidir que não vai viver sozinho o resto da vida por causa disso, e que pode ter um companheiro ou uma companheira, é outra história. Mas ela decidir se ela quiser, vai querer ser homossexual ou não, ela não tem este poder de decisão. Aí não é opinião minha, aí é a ciência que já provou isso, né? Então, eu não sei quem eu fui nem quem eu vou ser, do ponto de vista das minhas reencarnações, do ponto de vista de ser pessoa, né? Eu posso saber quem eu sou, eu espírito, e quem eu sou, Márcia, hoje encarnada, né? Mas o papel que eu vou desempenhar nas próximas, ou que eu desempenho nas anteriores, eu não sei. Então, seria muita ignorância da minha parte, acreditando na minha encarnação, eu ficar grudada nos meus preconceitos. Preconceito é uma questão de cultura, né? De formação, do que a gente era, das experiências que a gente teve e da formação e da cultura que a gente tem nessa encarnação. Então não adianta a gente fingir que não tem preconceito. Tudo bem, acontece com todos nós porque nós não somos perfeitos. Mas se a gente é espírita e consegue desempenhar esse papel com um mínimo de inteligência, porque tem algumas situações que a gente não consegue, a gente troca os pés pelas mãos e fica autorizado. Mas quando a gente consegue parar para pensar e tem o objetivo de crescer, a gente precisa ter a coragem, que além de fazer a gente crescer, alivia bastante, de reconhecer aquela situação de preconceito. Essa pessoa está me incomodando muito. Eu estou num avião, e aí tem uma pessoa ali do meu lado, que é pobre, né? De uns anos para cá, por questões políticas, as pessoas que são pobres também conseguem entrar no avião, e a pessoa está cheirando mal. E eu fico muito incomodada com isso. Que coisa desagradável. Está me irritando isso. Estou com vontade de sair daqui e sentar em outro lugar. Tem a menor importância, porque eu não sou perfeita. Mas eu posso fazer duas coisas com essa informação que eu saquei para mim mesma. Eu falei, por favor, né? Entra num avião e não tem como tomar um banho, pôr uma roupa limpa, né? Eu vou levantar e sentar em outro lugar. Ou eu posso dizer para mim mesma, Márcia, tá pisando na bola, né? Se toca, né? Tudo bem, tá sentindo isso? Mas fica quietinha, tá? Fica com você mesma e não vai prejudicar ninguém e ofender ninguém com esse teu sentimento. Fica na tua. Não adianta eu ter remorso porque eu senti aquilo, porque eu senti, né? Então, tá bom, eu ainda sinto isso porque eu sou inferior pra caramba, mas eu não vou mover uma palha
para eu mostrar esse meu desagrado e demonstrar qualquer preconceito. Eu vou ficar na minha, porque eu não vou prejudicar ninguém, porque eu sou uma pessoa que estou com preconceito. Problema meu. Cala a boca, engole a língua, vai no banheiro, pisa, sei lá, né? Mas fica na sua. Isso é se ajudar a crescer. Né? Uma outra coisa que o Espiritismo ajuda a gente é diminuir grupos fechados. Que tem um pouco a ver com a questão de ampliar a noção de família, e tem um pouco a ver com a questão também de a gente, no núcleo familiar da gente, lembrar a cada instante que cada uma das pessoas da nossa família é um espírito, cada um é um espírito diferente da gente, no seu momento particular de evolução, portanto, que precisa experimentar a sua encarnação, tomar decisões e crescer nesse processo. Então, o espírita não dá para ter uma família que ele considera a família ideal. Meus filhos todos fazem faculdade e a gente convive no nosso núcleo com o pessoal da universidade. A gente nem tem preconceito de dinheiro, de pobre ou rico, mas assim, no nosso núcleo familiar, nas nossas festas, nos nossos jantares, nas nossas conversas, né, do dia a dia, a gente só convive com gente que tem a mesma cultura do que a gente. É esquisito essa decisão para quem acredita na reencarnação, para quem acredita no progresso, né? Para quem acredita na imortalidade da alma. É uma postura muito estranha. Né? Então a gente imagina que o fato da gente ser espírita e da gente acreditar nesses princípios básicos traz para a gente uma família, a nossa família, nosso núcleo familiar, vamos falar desse primeiro, né? Onde a gente precisa ter um profundo respeito pelas escolhas e pela individualidade de cada espírito. Porque meu papel enquanto mãe ou enquanto pai para uma criança que nasceu no meu lar pode ser, é o papel de educar, de mostrar noções de certo e errado do ponto de vista social, de mostrar noções de respeito por todo mundo, de propiciar que aquela criança vá para a escola, aprenda, cresça, consiga conviver com as outras pessoas, aprenda a respeitar todo mundo. Mas meu papel enquanto mãe e pai não é querer interferir na escolha profissional do filho, não é querer interferir na escolha de companheiro do filho, não é querer impedir que aquele filho da gente tenha uma relação homo ou bissexual. Não cabe, porque aquela pessoa que é meu filho, ele é um espírito que tem a sua história, o seu conhecimento, as suas dificuldades, os seus progressos espirituais particulares, algumas situações ou em várias situações diferentes de mim. Estar em família significa a gente poder criar um ambiente onde cada um daqueles elementos da família podem expressar o seu desejo, as suas escolhas, as suas vontades de uma forma individual, desde que respeitosa, porque senão o próprio núcleo da família é para apontar essas coisas para aquele indivíduo,
mas que filho da gente, irmão da gente, avós velhos da gente, não são bonequinhos que a gente manipula de acordo com a opinião que a gente tem do que é certo e errado, porque são nossos familiares. Então a gente não esquece nunca de que são espíritos diferentes da gente, que também estão buscando o mesmo progresso que a gente está. Então, muda a relação de família. E a gente faz algumas coisas, né, que a gente deixa de fazer algumas coisas que a gente faria se a gente não fosse espírita. E às vezes a gente faz por dificuldade, porque não é porque a gente virou espírita que a gente virou santo, mas porque a gente virou espírita, a gente acredita nesses princípios básicos, a gente corre atrás de fazer uma coisa coerente com aquilo que a gente busca nessa encarnação. Então, a gente, por exemplo, né, não monta situações de família, ou aquela que a gente falou da questão da intelectualidade, né? A gente também não monta uma família cujo interesse de todo mundo é ser alpinista social, é conseguir um status, é conseguir um dinheiro, é como se aquilo fosse o único objetivo da vida da gente, né? Orgulho da família, por não ter tido algumas dificuldades que a gente vê outras pessoas terem. Então, a gente não procura não criar grupos fechados naquele núcleo de família, com aqueles conceitos muito particulares, fazendo com que todos os elementos da família funcionem daquela forma com que eu, pai, eu, mãe, decidimos o que é o ideal para a nossa família, né? Porque a gente respeita a individualidade de cada um. Então, para a gente encerrar essa nossa conversa, né, eu fico pensando assim, como espírita, que tipo de família que eu busco, qual é o meu conceito de família, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, que é legal cada um de nós pensar, né? Como é que eu quero que a minha família seja? E pensar também como é que é o conceito que eu tenho de família, como eu acho que as famílias devem ser, qual a constituição que eu acho que essas famílias deviam ter. Eu acho que é uma coisa que cada um de nós, que é legal a gente pensar e saber o que acha a respeito disso, mas fundamentalmente a gente como espírita, eu acho que a gente precisa mesmo organizar a nossa vida nesta encarnação, o nosso trabalho, as relações que a gente tem dentro do centro espírita, as relações que a gente tem com os nossos amigos, a relação que a gente tem com os familiares, mais longe, mais distante, com os vizinhos, com as pessoas que a gente cruza na rua, lembrando dos princípios básicos. Se eu estou encarnada, se eu sou um espírito imortal e estou aqui em busca do meu progresso espiritual, e eu sei que todos os espíritos que estão aqui na Terra comigo têm o mesmo objetivo, mesmo que não claro para eles, eu vou procurar respeitar, vou procurar entender a constituição familiar de cada pessoa que constitui uma família, seja ela qual seja. Porque eu vou procurar entender que aquelas pessoas estão se organizando como podem, como conseguem, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista emocional, e o que elas buscam para procurar, da melhor forma possível, serem felizes. E que elas pensam diferente que eu, e que esse caminho que elas percorrem é diferente do meu. Então não tem por que nós, espíritas, discriminar
eliminarmos ou termos preconceito com qualquer tipo de família que a gente vê constituída. Eu acho que a gente precisa ter carinho, afeto, profundo respeito por cada tipo de constituição familiar, porque elas todas se juntaram em função de poder ser feliz, de poder sobreviver, de poder crescer nesse processo. Então, acho que era isso, gente. Obrigada, irmã. Bom, eu queria dar só um recadinho. Primeiro que a gente vai ter de novo, amanhã, às 15 horas, com a palestra da Márcia Vani sobre a família contemporânea. Porque a gente vai fazer uma alteração, então ela vai repetir essa palestra aqui amanhã à tarde, às 15 horas. Se você souber de alguém, pode indicar. A pessoa que viria não pode vir, né? Então nós fizemos a hora de fazer esse repeteco